Estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre nesta edição de 30 de maio de 2022, segunda-feira. Obrigado pela sua audiência. Recebemos aqui a presença do nosso cartunista, nosso artista Daniel Cabral, que estará durante todo este bloco, durante o programa inteiro, na verdade, desenhando aqui os nossos entrevistados de honra, o jornalista Gutenberg Crispim e também o amigo Fernando Zamora, empresário do agronegócio. Aliás, eu sou Efraim Macambira, estarei à frente agora do Tribuna Livre apresentando a você, telespectador. Espero que vocês possam me receber na sua casa com muito carinho e tenha certeza que todos nós da TV Rio Branco temos aqui o compromisso de levar a melhor programação para você, tá bom? Então, Fernando Zamora, nosso convidado de honra, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre quem é Fernando Zamora. Bom, Fernando Zamora é um produtor rural, me considero um acriano, e quero dizer que para mim é um prazer, ou melhor, uma honra participar aqui desse programa com Narciso, com Osmir, que são pessoas que eu admiro muito. Sem dúvidas, a honra é toda nossa e obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco. E desde já gostaria de fazer a primeira pergunta. Recentemente, o senhor esteve em Brasília, juntamente com o seu grupo político, e teve, inclusive, uma conversa com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e a gente gostaria que você esclarecesse para o povo do Acre, o que vem de novidade no agronegócio após essa conversa com o presidente da República. Bom, na verdade, eu não fui com um grupo político, foi um grupo de produtores rurais do Brasil inteiro, do qual nós tivemos o privilégio de ser um dos convidados aqui do Acre, fomos acho que 6 pessoas, e praticamente nós fomos lá declarar apoio à pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro e levamos algumas reivindicações, mas na verdade não precisou, porque no discurso de apresentação dele, ele já falou tudo o que a gente precisa, o que a gente anseia, do qual ele e sua bancada, a sua base tem trabalhado para ajudar a produção, para o progresso, para a evolução do agronegócio em todos os sentidos. Neste primeiro mandato do presidente, houve uma evolução no agronegócio, realmente teve uma melhora e justamente por conta disso o agro, mais uma vez, pode agora apoiar a nova candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro? Com certeza, como eu disse, não é fácil, Narciso e Osmir, vocês foram parlamentares constituintes, isso depende muito de muitas coisas, o parlamento, enfim. Mas ele é um entusiasta, ele acredita não, são os números que dizem, o agronegócio é o que tem sustentado o nosso país em todas essas crises e tudo mais. Então, tem que ser valorizado o produto rural, tem que trazer benefícios para que o Brasil possa continuar crescendo, gerando emprego e renda para todo o povo. Ô, Fernando, eu pergunto o seguinte para você, como os seus 40 anos de Acre, não é difícil fazer... Eu tenho 40 anos, como é que eu tenho 40 anos de Acre? 40 anos de Acre, só de Acre. Fazer agropecuária em nosso estado, você imagina o seguinte, há um fato que se a gente contar para um estrangeiro, ele não acredita. Que nós temos, por exemplo, eu sou proprietário de uma terra com 1000 hectares, por exemplo. Eu só posso produzir em 20% dela. Produzir não, explorar. Mas explorar ou produzir. O restante é a área de conservação. Aí incluídos mananciais, etc. Como se consegue produzir, apesar de alegar, não, o problema do Brasil em termos de produção não é terra. Não é terra, ainda é tecnologia, ainda tem muitas áreas que podem ainda ser aproveitadas. Como é que vocês, agropecuaristas, pensam nessa questão dos 80% de preservação? Osmir, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz aqui no Acre, porque eu sou do agro desde quando eu nasci, meu pai, meu avô, fui criado nesse meio, e o Acre era um paraíso. Quando eu cheguei aqui em 87, que a gente não tinha estradas, ia para a cena a cavalo, um burro, mas chegava lá na área, você cercava lá o que você queria desmatar, desmatava, plantava capim, vinha gado de São Paulo, de outros lugares, e a gente progrediu com isso, Eu fico muito triste nos dias de hoje, queria ver meu estado em outras condições do que está hoje. Isso aí é um absurdo. Qualquer lugar do mundo, como você disse, eu acho que deve ser uma coisa... Eles nem acreditam. Porque quem tem que preservar é o poder público, não é o poder privado, Narciso? Agora, eu pago imposto, tenho uma área, igual você falou, de 10 mil hectares, posso explorar 2 mil.
mais ou menos, né? Porque ainda tem a tal da APP, das árvores que não podem ficar desamparadas. Então, isso eu acho péssimo. Eu sou fã da ciência, eu acho que a ciência é tudo, tem que nos nortear. Mas a parte ideológica do negócio, eu acho que foi entravando o nosso Estado e nos levou à situação que está hoje, né? Dos jovens aí, mais gente recebendo Bolsa Família, não é mais Bolsa Família, esse benefício? O Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, do que jovens com carteira assinada. Então, tem que haver um consenso que esse modelo está errado, né, Osmir? Porque se a gente chegar num lugar, se a gente chegasse no planeta Terra hoje, qual era a primeira coisa que a gente ia ter que fazer? Procurar água. Segundo, uma comida, né? E a gente não produzir o que a gente consome, com certeza nós vamos ter sempre o custo de vida mais alto do que os outros lugares. É uma pena isso. Eu acho lastimável num estado tão rico de recursos naturais e viver um povo tão pobre. Inclusive, o estado do Acre é um estado de mais idade que o nosso estado vizinho, Rondônia. E em Rondônia, a área, né, ela é até maior do que no estado do Acre. O Acre, por ser mais antigo, deveria estar à frente, evoluído, inclusive, no agronegócio. Mas nós ficamos para trás. Você acha que o problema do Acre ficar para trás foi a política pública e por conta dessa política pública, dificultou, né, para o agronegócio do estado do Acre? Eu acho que isso é uma questão de colonização, né? Porque são duas coisas distintas. A Rondônia, ela não tinha quase nada de seringa, de borracha, né? Então, ela é um estado que tem terras fracas, tem terras boas também, mas tem terras fracas. Nós mesmos, quando viemos na década de 70, minha família, passava por cima do Mato Grosso, de Rondônia, e vinha parar no Acre, porque as terras aqui eram férteis. E naquele tempo só tinha um capim que chamava colonião, a Embrapa ainda não tinha desenvolvido os capins para o cerrado, então a pecuária só se dava em terras muito férteis. E lá em Rondônia era um estado onde não morava ninguém, porque não tinha seringa, não tinha nada, então são colonizações distintas. Então eu acredito isso. Hoje, Rondônia está um estado bem mais desenvolvido do que o nosso. Aqui teve alguns conflitos com as pessoas que moravam aqui, as pessoas vinham de fora. Como é que é? Gente sem terra para ocupar essa terra sem gente, né? Mas tinha gente, sim. Tinha gente remanescente aí desses ciclos da borracha que estavam aí padecendo aí dentro da floresta. Fernando, primeiro, o meu filho Narcisinho, que é muito seu amigo. Eu considero um irmão, apesar de não ser seu filho. Viu? E me disse, papai, seja bem gentil com Fernando Zamora, que é uma pessoa do meu coração. Obrigado. Da sua resposta e do questionamento feito pelo Osmir disse, eu acho que não existe em nenhum lugar do mundo essa restrição. Você não tem que achar não, Osmir, você tem que ter certeza disto. E esta restrição, por incrível que pareça, é só na nossa Amazônia. Porque o Centro-Oeste, você pode explorar 70%. O do Nordeste, 80%. Então, essa restrição, ela se constitui num castigo econômico com consequências sociais para a geração de emprego e para a geração de renda de quem mora aqui na Amazônia. Agora, essa ideia, ela só é defendida na forma que está pelos xiitas ecológicos, pelos xiitas. Eu respeito muito a ecologia como ciência e você acabou de produzir a expressão que respeita também a ciência, como ciência. Mas aí, para você continuar, os xiitas ecológicos têm tanto poder assim de ninguém alterar isso, nem governo federal, nem Congresso Nacional. Quer dizer, eles têm uma predominância na nação? Embora o entrevistado seja ele, mas já que você dirigiu a pergunta para mim, eu digo, infelizmente tem prevalecido. Aí vou dar só um exemplo. O meu Rio Grande do Norte é o estado que tem um volume de areia que daria para abastecer o mundo de areia.
as construtoras do mundo inteiro de areia. Lá no Rio Grande do Norte tem mais de 200 ONGs para proteger os morros de areia. É exatamente o que está acontecendo na nossa Amazônia. Os xiitas ecológicos lá do Rio Grande do Norte, você pode desmatar tudo que tiver pela frente e não é minimamente criticado. Agora, se você encher um caminhão de areia, tem 1000 ecologistas para impedir o transporte da areia em defesa da areia. Essas coisas, o resultado a gente já sabe. Esse dia eu fui na Bela Natal, né? Cidade maravilhosa, praia maravilhosa. Mas para ir do aeroporto, a cidade vai de carro blindado. Carro blindado. Porque tem assalto ali naquele trevo, tem um pessoal que rouba os fios, fica tudo sem luz. Então esse é o resultado desses ecologistas carnívoros, que comem carne, vestem roupa, querem andar de carro, produzem lixo. Mas Osmir, respondendo um pouquinho a sua pergunta, é uma mercadoria boa de se vender a ecologia. Né? Uma televisão dessa bonita aqui, põe aquele filme, aquele rio, o macaquinho coçando a cabeça, o cara lá no Leblon tomando a caipirosca lá na beira. É legal, é bacana. E tem um outro problema também. A nossa representação, por a gente ter uma população menor da Amazônia, a gente vinha conversando sobre isso, ele tem uma representação bem menor que, por exemplo, São Paulo. E São Paulo, hoje a cultura lá que prevalece é cana. Então a cana vende o açúcar para a Europa, não sei o quê. Então o Brasil tem que estar preservado. Mas preservado aonde? Aqui. Só que lá não tem uma rachadura no asfalto, você anda em pista dupla, tem saneamento básico. Agora mesmo tem uma prima que foi operada do coração, uma cirurgia delicadíssima em São Bernardo do Campo, no hospital municipal. Aqui não estão operando de vesícula. Então é muito bacana, né? Deixa preserva lá e aqui a gente produz. Então eu também não é que os ecologistas, xiitas têm tanto esse poder. Além de ser uma mercadoria boa de vender, ainda tem esses estados que têm uma representatividade muito maior que a nossa, até do Mato Grosso, soja que é exportado e tal. Então preserva a Amazônia. Um país que produz 2% do monóxido de carbono do mundo, que tem a maior área preservada do mundo, mais de 50% do nosso país 15% é reserva indígena, e o Acre é penalizado com a terra fértil, uma vocação pecuária, agrícola como tem o nosso estado, mas vai mudar. Seu Fernando, a saída... Vai mudar porque é uma necessidade de mudar. A saída, então, seria algo mais voltado para uma legislação estadual? É isso que o movimento agro defende? Quando o senhor coloca, por exemplo, que há uma disparidade entre o sul do país, nessa questão da representatividade, para mudar uma legislação nacional, federal, é isso que o movimento agro defende aqui, por exemplo, na questão do Acre, para a questão do desenvolvimento do nosso estado a partir do agronegócio? Olha, a legislação estadual, ela precisa ser mudada em vários aspectos, mas não é isso que vai resolver. Mas, vou dar um exemplo, é uma lei estadual, a tal da ZAPA, Área de Proteção Ambiental, dentro de Rio Branco, lugar que é o lugar mais antigo do Acre, é aqui o Barro Vermelho, que foi o Manel Julião que abriu ali, o seringalista, né? E ali hoje é uma APA. E uma APA, ela tem uma porção de restrição que não é cumprida. Lá 80% não é que pode desmatar, lá você tem que reflorestar 80%. Num lugar que produz produção de verduras e tal, que vem aqui para o mercado, a maioria é dali. Então precisa ser mudada, licenças que são obrigatórias só aqui, por exemplo, pulverização aérea aqui é proibido, para plantar soja tem que ter um projeto, não sei das contas, então essas coisas a nível estadual. Agora, para consertar mesmo tem que ser a nível federal. Esse Código Florestal que está aí há 2008, 14 anos. Ele estava previsto que com 10 anos ele precisava ser revisto, mas ninguém fala nisso. Né, Narciso? Ele não foi cumprido. Até hoje não foi cumprido. Porque primeiro era o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que eu acho que isso está até finalizado. Depois as áreas, que é para descobrir quem é dono das áreas. Depois as áreas teriam que passar por um programa, programa reabilitação rural, um negocinho. Isso não tem sido cumprido, isso é um absurdo. Por exemplo, um rio da extensão do Purus, ele teria que ter 100 metros de cada lado de floresta. Que tem, igual você falou, o maior ecologista é o produtor, ele preserva a água. Mas aí tem um cara que mora ali, ele tem... Bom, enfim,
a legislação federal tem que ser revista. Como nós vamos fazer, não sei. A nível estadual, os governos passados colocaram o produtor rural num imbróglio muito grande. Vai ser difícil de ser resolvido. Como, por exemplo, criaram reservas onde já morava gente. Então, aquelas pessoas estão aquém da lei, estão à margem da lei, são fora da lei. Outra coisa, eu conheci pessoalmente em loco, ali para frente de Mané Urbano, 40 quilômetros entre Mané Urbano e Feijó, do lado direito você entra ali uns 2 quilômetros, tem uma placa bem grande lá, patrocinado pelo não sei o que, da Noruega. WWF? Não. É aquele fundo que vem da Noruega, da Alemanha, para a Amazônia. Criaram um assentamento agroflorestal. O que é isso? Assentaram lá um monte de gente dentro da floresta para viver com a floresta ali em pé. Mas não vive. Não vive, gente. Não tem. Vai comer o quê? Vai viver do quê? Aí o que essas pessoas fizeram? Desmataram. Então, só para resumir, 80% da produção dos produtores do Acre são pequenos. Esses pequenos eles matam todo ano, com lei ou sem lei, vão para a cadeia, saem da cadeia, são multados, mas eles desmatam. E esses que foram assentados lá, que desmataram também, como é que vão, Narciso e Osmir, regularizar a vida dessas pessoas? Ou vai arrumar uma cadeia tão grande para prender eles todos? Mas, Fernando, governos passados, ele até pela essa pressão ecológica, eles criaram o zoneamento agroecológico, econômico, social, dizendo mais ou menos o seguinte: olha, aqui é uma terra agricultável, pode ser plantada. Essa aqui não é, porque realmente, que se tirar a floresta, vira essa produção erosão lá do Narciso. Não, areia. Isso é mentira. Isso é areia. Isso não, é mentira. lá em Manso Lima eu vi isso aí. Ah, então é Manso ali Lima, na fazenda, indo em direção à Fazenda Barão, você parece assim uma praia. Na área desmatada, criou muita areia. É porque o padre... Não, mas esse zoneamento, ele define bem isso. Onde a grande maioria das terras são agricultáveis, né? Então você tem, tecnicamente, um projeto que custou caro aos governos, dizendo aqui pode, aqui não pode. A partir daí é que eu acho que deveríamos começar a agir, não pegar uma lei pura e simplesmente e dizer aqui é proibido tudo. Esse zoneamento, e foi uma exigência do governo federal. Eu lembro desse zoneamento, até eu desconheço esse areal que se formou lá, porque o meu amigo Padre Paulino, que já morreu lá de Sena, ele, quando eu cheguei em Sena, tivemos alguns embates, assim, mas depois é uma pessoa religiosa que eu respeito muito, até ele batizou minha filha, ele falava para mim: Fernandinho, não desmata, isso aqui vai virar tudo deserto. E eu falava: não, padre, vai virar capim, mas eu ficava preocupado, né? Ele falava: daqui 20 anos vai virar deserto. Eu tenho área lá que foi desmatada em 73. É o único lugar do Brasil que eu conheço, o único lugar do Brasil que você tira o gado dali de cima, que a gente chama vedar, né? E ele se reforma, o pasto se renova sozinho, sem adubo, sem nada. Ô, Fernando, as leis fracas debilitam as leis fortes. Bela frase. De Montesquieu. É de Montesquieu. Grande problema que eu entendo do nosso país, quando terminar esse programa, você entra no Google e faça a seguinte pergunta: quantas leis existem no Brasil? Vai responder: existe 190 mil leis. Nossa. 190 mil leis. A nossa Constituição, já a 8ª Constituição, entre artigos, parágrafos, alíneas e incisos, tem mais de 1000 dispositivos. Os próprios ministros da Suprema Corte do nosso país não sabem. Eles abrem a Constituição para tomar conhecimento das leis da Constituição. O que nós precisamos neste país é diminuir, extrair as leis inúteis e deixar de nos disciplinar.
Você pode estar cometendo um crime sem saber que aquela atitude é um crime. Então, no setor da agropecuária, da ecologia, o que nesse país precisa é de uma legislação enxuta, objetiva e que possa ser cumprida. Perfeito. Esta é a grande questão. Então, nós somos o país mais regulamentado do mundo. Perfeito. E quando tem muitas leis proibitivas, mostra a involução de um povo, né? Porque tem países aí desenvolvidos, somente os países nórdicos, que o Código Penal deles é bem pequenininho, né? Porque tem coisas que não precisa ter leis proibitivas, o povo já sabe, né? Tem tradição, né? Cultura e tradição. E isso que você falou, Narciso, só a CLT, né? Esse dia falaram para mim, não se mete em política, que depois você vai ver. Eu falei, mas eu acho que eu não devo nada, porque eu pago imposto, eu faço tudo direitinho e tal. Você acha. Tá vendo? Mas alguma coisa tem de errado. Porque quando não tem, eles inventam. E a ignorância da lei não te exime dela, não. Não é isso? Vou pedir uma licencinha agora para os amigos participando desse programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já com o segundo bloco para mais aqui no Tribuna Livre. Rapidinho. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do Tribuna Livre. Entrevistado hoje aqui o nosso amigo empresário, grão-mestre da maçonaria, Fernando Zamoura. Ele está falando sobre o agronegócio, foi muito bom o primeiro bloco, mas agora nós vamos entrar naquilo que toca realmente na nação brasileira, naquilo que faz com que o Brasil cresça e evolua, a política brasileira. O cenário que hoje, atualmente, de muita polêmica e muita baixaria. Inclusive, acompanhamos o que aconteceu na Assembleia Legislativa essa semana, uma briga absurda e vergonhosa entre parlamentares, um deputado e um prefeito. Total falta de respeito com os eleitores. Enfim, mostrando que a nossa política ela está fragilizada. Fernando Zamoura, você lança sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Estado do Acre. A gente ensaiou entrar na política quando foi para a candidatura para prefeito. E aí eu queria que pensei que você me perguntasse o porquê que você está entrando na política, né? Eu sou uma pessoa que ao longo da minha vida eu fui aprendendo a não ficar só criticando as pessoas, as coisas, os governos. A gente tem que apresentar a solução. Sim. E muitas vezes a gente tem até que colocar a cara a tapa para... Eu estou aqui tão feliz nesse programa porque eu estou falando aqui de peito aberto, sincero, estou podendo falar, tenho liberdade para falar, né? Não foi sempre assim, né? Mas, então, a gente ensaiou, agora para governo a gente não estava nem pensando nisso, um grupo apareceu de agropecuarista, nos foi oferecido o partido PRTB, do qual eu sou presidente hoje, e tem um grupo, e esse grupo vem se organizando. A princípio, a gente já tinha lançado a pré-candidatura do Jorge Moura, né? Ao governo do Estado do Acre. Ao governo do Estado do Acre, e o grupo achou que eu deveria ser pré-candidato ao Senado da República. Eu fico até muito feliz das pessoas lembrarem meu nome e me incentivarem a isso, e eu sempre tive vontade de vir para o debate, de apresentar algum tipo de solução, porque não é criticando, a política é o caminho, não tem outro caminho, tem que ser a política. Mas assim, precisa ter conteúdo, né, Osmir? Eu vejo os pré-candidatos aí. Olha, eu sonho com Acre, com saúde, com educação, com comida no povo, com segurança. Todo mundo sonha. Todo mundo sonha, todo mundo quer. Eu acho que não tem ninguém que não queira. Agora a gente precisa falar como. Então eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas a nossa proposta é através da produção. De arrumar ramais, de arrumar a vida jurídica desse pessoal que está aí no campo produzindo, de fazer... mais orientações do que punições, entendeu? E colocar o Estado para produzir. É dessa forma, porque eu acho que tudo gera em torno da economia, Osmir. Se tem dinheiro, tem saúde. Acabei de falar aqui que o município de São Bernardo do Campo tem um hospital que faz transplante de coração, né? Então, tudo gira em torno da economia. E tem que haver
Eu acho que a gente tem que sentar todos. Ninguém é dono da verdade, eu também não sou, eu tenho a minha verdade, quero escutar a dos outros, mas tem que haver um consenso que o projeto econômico do Acre é equivocado, não deu certo. Não é eu que estou dizendo, são os números. Então, a gente está na política... Você acha, então, que aquele modelo de florestania que foi implantado pelo governo anterior foi um projeto que não deu certo? Eu não acho, é os números que estão aí. Eu nunca acreditei, mas eu queria que desse certo. Eu não quero mal de ninguém, mas eu nunca acreditei no extrativismo. Foi um retrocesso para o Acre? Claro que foi um retrocesso. Ué, hoje tem mais, eu acabei de falar, mais jovens recebendo benefícios do que com carteira assinada. A floresta em pé, falam assim, a floresta em pé é uma riqueza. Para quem? Para quem, Narciso? A floresta em pé não é riqueza, é recurso. Recurso. E recurso você não tem como repartir. Você Não. pode repartir riqueza. Perfeito, perfeito. Então, a floresta em pé, ela é riqueza para quem? Acho que precisava discutir isso na ciência. O mundo está esquentando? Está esquentando? Está quanto está esquentando? Que jeito está esquentando? Será que nós vamos esperar, vamos morrer de fome então para não esquentar mais? Porque antes de morrer de calor, eu tenho certeza que nós vamos morrer de fome. O mundo está passando fome. Com essa guerra, com essa pandemia aí, você vê como nós somos frágeis. Não é isso? Mas, só para te ajudar nisso aí. No Brasil, nós temos aproximadamente 50 milhões de compatriotas nossos em insuficiência alimentar. Em outras palavras, fome. Bom, Abaixo da linha de pobreza, fome. 50 milhões. que não tem o que comer, né? Isso é assustador. E nós temos um governo que põe a culpa no passado e temos um governo do passado que põe a culpa nesse governo. Eu acho que nós deveríamos ser mais humanos. Tem que parar de pensar um pouco no projeto de poder, no próprio umbigo e olhar para o próximo. Tá bom? O nosso estado tá bom? Tá bom? Vocês conhecem o mundo, você que já andou pela Europa. Não precisa ir na Europa, não. Vai em São Paulo, vai no Mato Grosso, vai em Rondônia. Tá bom o nosso estado? Você acha que tem condições um estado com terras tão férteis, com recursos naturais tantos, ser mais pobre que aqueles estados do Nordeste, você conhece, que lá não chove? Né? Agora, Fernando, eu entro ainda no mesmo assunto, debatendo o mesmo assunto. Nós temos um prefeito hoje em Rio Branco, prefeito Tião Bocalon. O slogan dele de muito tempo, conhecido por todo o acreano, é produzir para empregar. Mas você acha que essa política que foi realmente colocada no estado do Acre, e ela é viciosa porque causou dependência de cargos públicos, fazendo com que a economia do estado do Acre voltasse mais para isso, buscando cargos públicos, ao invés de produzir, de trabalhar, de desenvolver o estado do Acre, gerar emprego e renda através da plantação, através da colheita, através do agronegócio, da pecuária. Você acha que isso é o resultado da má política, mas que o acreano, não só acreano, mas também como em outros estados do nosso país, também há essa cultura viciosa de que a pessoa deve depender dos cargos públicos? Ô, Macambira, deixa que eu... Sei que você fez a pergunta para o doutor Zamora, ele vai responder. Sim. Ele quer fazer um acréscimo. Sim. O que está acontecendo é que a nossa república, ela foi apenas anunciada e nunca proclamada. Porque Rui Barbosa já dizia, à época, que a verdadeira igualdade era tratar desigualmente os desiguais. Então, o que é que acontece? Um estado pobre como o Acre, se receber o mesmo tratamento que recebe um estado rico como São Paulo, nós continuaremos nos atrasando e São Paulo continua sempre evoluindo. Então eu acho que o fundamento é esse. A nossa república tem que se respeitar como res pública. Igualdade entre as pessoas. Agora,
O Zamora, o doutor Zamora defende muito bem a agropecuária. Até porque é de uma família tradicionalíssima no ramo, além de ser tradicionalíssima no ramo, tem muita responsabilidade nas suas atividades. Agora, o Acre também pode e deveria ser produtor de diversas outras atividades econômicas. É o que também está nos faltando. Rondônia tem 40 laticínios, produzindo manteiga, produzindo leite, é isso. E nós aqui estamos a depender até do feijão que consumimos. Mas Narciso, para poder ter o laticínio tem que ter a vaca. Tudo parte do setor primário. Então, quando você fala ele é agropecuarista, é do setor primário que nasce a indústria. É da indústria que fortalece o comércio. É daí que vem o imposto que o nosso gestor vai gastar com a gente. Não é assim? É isso. É simples. Resumindo, é isso. Produzir para empregar, o slogan do meu amigo Tião Bocalão, eu acho mais do que certo. É mais do que certo. Tem que produzir cada vez mais. O pessoal fala assim, esse dia eu vi, não quero falar de ninguém, quero falar de mim, mas eu vi uma pessoa falar assim, como é que o Acre, a comida é tão cara, a carne é tão cara se a gente produz boi. Mas o boi, que é o excedente, aqui não falta carne para comer, como faltava na década de 70, né, Osmir? Faltava ano passado, tinha cobrinha. Pois Você é. não pegou a famosa cobrinha, depois de conta como é quando eu isso. cheguei em Serra Madureira, você ia no mercado, é difícil ter carne lá. Vinha da Bolívia, era um boi ruim, danado, e você não escolhia também, não. Eu morava em São Paulo, que você chegava no açougue, me dá uma alcatra, me dá um contrafilé. Aqui não sabia nem o que é isso. O senhor quer murciça ou com osso? É o terçado comia, né? Pau. Rapidamente, Fernando, você tinha que colocar uma cesta numa corda, meia-noite. 5 horas da manhã, você ia para lá, estava a cesta tudo colocado. Aí o sujeito, Magaré, pesava 2 quilos, queria saber, jogava com pele, osso, diabo. Dona Lili Cadacho me falava, eu gostava muito dela. Ela foi boa da cobrinha. Ela disse que comia carne quando um amigo dava uma carne de caça. É verdade. Isso é verdade. Mas, Fernando, só uma questão. O movimento agro, por exemplo, afirma que essa questão da florestania não deu certo. Não foi bom para o agro. Não é o agro. Em lugar nenhum. É os números que são. Sim, tudo bem. E, de certa forma, chegou a apoiar a eleição do atual governador, Gladys Cameli. E agora parece que o movimento não apoia mais o governador Gladys Cameli. O que levou o movimento a não apoiar mais o governador Gladys Cameli? Faltou apoio, ele não cumpriu com o que estava acordado, teve algo que chegou a romper essa parceria? Olha, eu não quero aqui tá julgando o governo Gladys Cameli. Teve uma pandemia aí no meio, acho que foi uma coisa horrível, acho que isso veio para nos trazer alguma lição, né, de sermos mais humanitários, preocupar mais com o próximo. Agora, o Gladson, ele realmente ele se elegeu com esse discurso de desmanchar o projeto da florestania e abrir o Estado. Eu não estou dizendo que ele não esteja fazendo. Eu só acho que se perguntar o porquê que você poderia ser melhor nesse aspecto, porque eu não sou favorável ao agro, eu sou do agro. Eu ando todo lugar desse estado, eu conheço as pessoas, eu sei o que eles precisam, eu converso com eles, eu sei como produzir. Você sabe os benefícios que pode trazer economicamente para o estado? Eu sei, eu posso ter várias deficiências, mas uma coisa também que eu acho que a gente tem que mudar. Ô Narciso, vocês dois aqui que eu sou fã de vocês, não é porque está aqui no programa, são deputados constituintes. Antes de te conhecer, quando você era presidente do Banacre, eu já era seu fã. Mas me diga uma coisa, uma política onde você vê na televisão um gestor público do executivo falar assim: o deputado tal não quer mais me apoiar? Então manda centenas lá de cargo dele embora. E o povo vê isso e acha normal. Vamos exonerar todo mundo. Não, aí exonera a repartição onde estava esse monte de gente, muda alguma coisa? Ou seja, aquelas pessoas eram ali necessárias? Eu tenho um posto de gasolina de sócio com a América, eu acho que nós temos 20 e poucos funcionários.
Já passamos um aperto danado, né, para pagar os 20. E se nós colocar... Aí eu... Não, o Osmir vai ajudar a gente, mas ele vai ter que empregar aqui 50. Então, é um tipo de política que não vai, tem que enxugar isso aí. É uma questão de gestão. Fernando. Aí você fala assim, não, mas aí se não ajudar o deputado, ele vai me caçar lá. Mas não é assim, põe a boca no mundo, vem aqui na TV Rio Branco e fala as coisas. Deixe. Eu tenho uma resposta na ponta da língua para lhe dar sobre isso. Quando Sarkozy se elegeu presidente da França, ele chamou o chefe de gabinete dele, perguntou: quantos cargos eu posso indicar de livre nomeação? O cara disse: 100 cargos. Em todo o país. Aqui, o estado do Acre talvez tinha de 3 a 4 mil cargos de livre nomeação. Então, é isso que eu volto a dizer. Tinha, né? Hein? Tinha. É isso que eu volto a dizer. Ou nós tornamos o nosso país uma república verdadeira, ou então nem agronegócio e nem nenhuma outra atividade. O Brasil já teve no produto industrial 30% do seu PIB. Hoje tem 9%. As indústrias do Brasil estão se acabando. A FO passou 104 anos no Brasil, foi embora. A Panasonic foi embora. Exatamente por quê? Porque este país não permite que a livre iniciativa mostre que é competente. E você vê, eu conheço pessoas que tinham indústrias em São Paulo e foram produzir no país comunista, da China. Estão produzindo lá, mais barato. E leva matéria-prima daqui para lá, manufatura lá e traz de volta. É mais barato. Porque o país comunista não tem tanta lei do trabalho, não tem imposto, não tem nada, então fica mais barato. Então, tem que rever isso aí. Tem que rever, senão como é que vai ter emprego para o povo? Você estava falando do governo. Esse dia eu vi também na televisão um político falar assim, não, quem gera emprego é o poder executivo. Não, meu amigo, quem gera emprego é o poder executivo. Mas quem disse isso? Um pré-candidato aí. Vou pedir uma pausa agora, a gente volta ainda com esse tema, a palavra fica com você. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o terceiro bloco do Tribuna Livre. Nós estamos de volta com o terceiro e último bloco nesta edição do Tribuna Livre, segunda-feira. Nosso encontro marcado aqui todas as segundas-feiras, às 21h45 da noite. Não se esqueça, encontro marcado com o Tribuna Livre aqui na TV Rio Branco, canal 8.1. E dando continuidade, né, à resposta do segundo bloco ainda, Fernando Zamora. Quer dizer que o executivo é o único que pode gerar emprego. Bom, isso é o que... fala... Não, eu sou uma pessoa que eu me considero liberal. Eu acho que não é papel de governo gerar emprego. Aliás, eu acho que o governo... Acho não. O governo é um péssimo administrador. Você vê... Vou te dar um exemplo. Hoje, eu cheguei agora de Seno Madureira, passei no ramal, tem lá um monte de máquina nova arrumando o ramal. Beleza. Daqui 2 anos, essas máquinas vão estar onde? São máquinas estatais, do Estado. Elas vão estar onde? Passa ali do aeroporto, olha para o lado esquerdo ali, você vai ver máquina ali com 4, 5 anos, de 2, 3 milhões apodrecendo. Então, eu me considero pessoa liberal. O governo tem que fazer projetos e terceirizar, licitar e tudo mais, porque custa muito caro essas máquinas, essas coisas, entendeu? Então, o poder executivo ele não tem que criar emprego, aliás, tem que ter poucos empregos. Tem que terceirizar o que puder, o que a Constituição deixar, inclusive na parte de saúde, educação. Ela já é feita aqui no Acre, né? A parte de cirurgia de olhos e outras coisas também já é terceirizada. Bacana, o governo só fiscaliza se está sendo feito a contento. Agora, a gente não vai expor ninguém, é claro, né? Logicamente não vamos expor ninguém, mas essa foi uma fala de um senador da República. Não, eu não sei de quem foi a fala. Ele não falou isso, não. Eu não falei isso, eu falo de mim, não falo dos outros. Aliás, deixar aqui bem claro, eu sou uma pessoa, Osmir, que eu acho que eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha verdade.
pelo que eu vivi, pelo que eu vivo, pelo que eu escuto, pelo que eu converso. Mas se você pensar diferente de mim, não é obrigado você ser meu inimigo. Claro. Aliás, pelo contrário. É isso. Os contrários constroem. Claro. Não é assim, Narciso? É a troca de Porque ideia. se todo mundo fosse igual, o Narciso falasse assim, não, vamos pular num poço aqui, todo mundo pular, acabava a humanidade. Mas me tira uma dúvida aqui. Que nós conversamos, eu não cheguei ainda ao entendimento. Eu sei que o Jorge Moura já afastou a candidatura dele, né? Não é mais candidato ao governo. Você continua candidato ao Senado. É muito difícil. Vão encontrar outro candidato no lugar do Jorge Moura ou você sai no seu partido como candidato único? Osmir, primeiro vamos falar do meu amigo Jorge Moura, pessoa que eu admiro e tudo mais. É muito difícil realmente para um empresário sair para a política. Estava animado e tal, mas quando o negócio começa a apertar, agora larga tuas coisas aqui. E a agricultura é uma coisa que hoje está remunerando bem, mas é uma coisa de alto risco. Sim. O pessoal pensa que a agricultura precisa só de chuva. Não, a agricultura precisa de chuva, precisa de sol, precisa enfim, de uma porção de coisa. E é caro. Você planta 1 hectare de soja, você já gasta de cara 30 sacos, esperando colher 50. Mas se você colher menos de 30, você vai pagar a conta. Isso é um empresariado, é assim. Então ficou difícil para ele se afastar. Ele declinou de ser candidato ao governo. Talvez volte, não sei. Eu estava viajando, o grupo está se reunindo, está formando o partido, está formando aí uma chapa de deputados para concorrer. Provavelmente esses deputados querem alguém na cabeça para poder ter um palanque. Como é que um partido vai ter candidato a deputado, não vai ter o candidato a governo? Mas a gente vai estar conversando, vai definir. Eu estou à disposição do partido. Como eu disse, eu quero ir para o debate. Eu acho que eu estou vivendo a melhor época da minha vida, tenho meus defeitos, mas eu estou gostando de estar nesse debate. Tem um pessoal que anda comigo, que trabalha comigo. Você vê, você mesmo é de uma instituição que com um pouquinho de dinheiro a gente faz tanta coisa, né? Já pensou esse pessoal administrando uma saúde, uma educação, e respeitando também o funcionário que está lá de carreira, como a gente está dizendo, o problema está na comunicação. Como é que eu vou chegar numa pasta e trazer lá um camarada, talvez não tenha, às vezes até um deputado que indicou, para ser chefe de um cara que está lá há 20 anos? Aquele cara que está lá há 20 anos, ele não sabe os problemas que está lá, ele não sabe o jeito de resolver. Será que ele é ouvido? Então a gente precisa trabalhar... Qual é a instituição que eu não vi bem? Qual é a nossa instituição? É a maçonaria. Escuta! Mas tem igrejas também, tem tanta gente. Fernando, O que eu quis dizer é que quando uma pessoa ela trabalha voluntariamente, você imagina se ela trabalhar remunerada. Não, eu quero entrar nesse assunto. Você entrar nesse assunto? Eu tenho uma pergunta interessantíssima para fazer sobre esse assunto. Bora, claro! Faça. Eu vou fazer e vou lhe constranger. Não me cria, não faça isso. Fernando, você foi grão-mestre da maçonaria aqui no Acre. É grão-mestre de honra, atualmente. O meu genro, Ronan, que lhe admira também profundamente, está todo entusiasmado em ter virado maçom. Eu acho que é um dos maçons mais disciplinados. A maçonaria faz parte da nossa história desde o Império. Passou pela República, não é isso? Inclusive do Acre. Eu no Acre. Aí, Osmi hoje é uma das autoridades maçônicas aqui do Acre. E ele nunca me convidou para eu ser maçom. E eu comecei a ficar meio constrangido. Meu amigo Osmi não me chamar para ser maçom. Aí eu procurei outro chefe maçom que disse que queria ser maçom. Viu, Gutenberg? Você que é um cristão, verdadeiramente cristão, um homem religioso. Aí chega, ele disse... Aí eu fui procurar saber se eu podia entrar na maçonaria pela igreja dele. Igreja? Não, a loja. Na loja dele. Loja. Ele olhou, aí disse, não, senhor Narciso, o senhor não pode não, que o senhor tem
alguns pecados. Quem disse isso? Não vou dizer o nome. Autoridade maçônica. Autoridade maçônica. Aí eu digo, me digam, então, eu estou perdendo a crença na maçonaria. Até porque, como é que Osmi Lima, que tem 1000 vezes mais pecado do que eu, é grão-mestre? Era isso. Não, mas eu vou responder aqui, Fernando. Não, você quiser, amanhã eu trago um pedido de filiação. Você será bem-vindo lá. Não tem dúvida nenhuma. Agora, Você não tem pecado suficiente que impeça de você entrar. Mas, Fernando, eu aproveito aqui porque há uma má informação absoluta sobre a maçonaria. Eu também queria falar Ainda sobre junto, isso. depois você fala em seguida a mim. A maçonaria é uma instituição do bem. Esse negócio de dizer, lá, negócio de diabo, não. Só entra na maçonaria quem responde a primeira pergunta. Você acredita em Deus? Se ele colocar não, ele está impedido de entrar na maçonaria. A maçonaria faz filantropia. Além de... Esse aí que você colocou, o seu genro está entusiasmado, porque ele é uma pedra bruta. E lá ele vai sair um homem perfeito para melhor ajudar a sociedade. Não é isso, Fernando? O genro dele já é uma pedra lapidada, ele está ajudando a lapidar outras pedras. Ótimo. Não, a maçonaria, eu sou apaixonado pela maçonaria, equivocadamente ligaram a maçonaria com esse negócio de bode, essas coisas que não tem nada de bode em maçonaria. Isso foi na época do iluminismo, que a maçonaria se levantou contra a tirania, no século XVII. Então, esses poderes que tinha naquela época quiseram denegrir a imagem da maçonaria, mas a maçonaria não é que acredita em Deus, acredita no princípio criador, porque a gente é uma instituição laica, respeita todas as religiões. E é uma instituição fantástica, eu gosto muito, respeita todos. Lá, o que mais me fascinou na maçonaria é que lá nós temos pessoas de várias ideologias. Eu me considero uma pessoa de centro-direita, talvez até um pouquinho mais para a direita. E lá tem pessoas de centro-esquerda, talvez mais para a esquerda. E nós nos amamos, Narciso. Porque nós temos a condição de sentar e dialogar e chegar a um equilíbrio. Então, eu gosto muito do Ronan. O Ronan é um grande maçom hoje, é uma pessoa, uma liderança até na maçonaria criana. E você deveria ir também, como o Narcisinho e tudo mais. Já convidei o Narcisinho. Vai ser convidado, eu vou trazer, porque ele está me cobrando aqui, eu vou trazer um pedido de filiação. Agora, seu Fernando, pois não. É interessante todo esse debate, porque eu penso que a nossa sociedade, o nosso Estado de maneira muito particular, precisa desse espírito, e quando eu falo espírito, é desse sentimento na gestão, na sociedade. Nós precisamos disso. E o senhor bem colocou, quando o senhor colocava que a gestão pública precisa de pessoas do bem, para que nosso Estado possa ter um progresso, as pessoas possam se sentir melhor, o servidor público possa ser valorizado. Agora, nós vivemos um momento no nosso país de um sentimento, de certa forma, de um ódio que existe. E aqui eu não falo que existe a pessoa X ou a pessoa Y, mas existe um sentimento de raiva, de ódio. O que o liberalismo defende hoje é esse sentimento mesmo de uma liberdade, da pessoa se sentir melhor, de valorização do ser humano, onde todos nós possamos viver um sentimento melhor. Esse é o sentimento que o liberalismo tem defendido aqui para nós a partir do nosso Estado? Bom, eu não sei, tem que distinguir um pouco de economia liberal e liberalismo, não é isso? Tem uma diferença aí, não tem? Mas eu penso assim, como eu disse, eu acho que não é porque pensa diferente de mim que é meu inimigo. Está muito polarizada a política no Brasil hoje, criou-se, sim, esse ódio, inclusive entre famílias. Sim. Infelizmente, tem pessoas brigando aí, não deveriam, porque a política vai passar. Enquanto Deus não nos levar, nós estaremos aqui, às vezes contrariado com um com o outro, mas é assim. Como a gente estava falando da florestania. Eu nunca acreditei, mas o povo acreano acreditou. Tanto é que manteve esse projeto por 20 anos. Isso. Então eu respeito isso. Agora, nas últimas eleições, o povo falou, bastou, chegou. Não que os gestores eram ruins, mas o projeto era ruim. Sim, bacana. As pessoas, não é isso? É isso. Então, eu acho que política é isso. Eu acredito que a experiência na gestão privada possa ser trazida para a gestão pública. É isso que a gente defende. Eu gostaria mais. Por que grandes empresários do Acre não se candidatam? As pessoas têm carreira política. Carreira, a profissão é política.
A saída é pela política, mas a profissão política, eu acho que não deveria ser assim. Por que que eu sou o político lá de casa e o meu filho, ou a minha mulher, ou minha mãe tem que ser também? Por quê? Né? Então, eu acho que precisa ter uma gestão melhor. Eu queria muito que empresa... Já deu certo em outros estados, já vi empresários vir para o poder público e depois saírem abominando. Morreu agora nosso irmão Luiz Saraiva, e eu vi um escrito desse, até fico arrepiado. Ele disse para mim que a parte mais negra da vida dele foi quando ele foi ser político. Ele era um homem do bem, ele era um empresário, e ele não se deu bem. Eu tenho tido muitas decepções, Narciso, nessa curta caminhada na política. Eu acho que você vai falar, vai ter muito mais, né? São pessoas, porque, assim, se uma pessoa que eu não conheço, então ela não vai me decepcionar nunca. Eu não conheço ela. Agora, tem pessoas que são amigos, são ali, e quando você vai para a política, eles se afastam de você. Isso decepciona, isso é chato, isso que nos faz, às vezes, repensar se a gente vale a pena isso tudo mesmo. Sacrificar a família, sacrificar tudo. Os negócios, né? Os negócios. E perder, às vezes, amigos, companheiros. Porque eu não sou santo nem candidato a santo. Mas eu parto da princípio cristão. Quando você não gosta de mim, o problema é seu. Quando eu passar a não gostar de você, o problema é meu. Ótimo. E esse negócio de política, ele te desperta o teu lado mais primitivo. Porque nós somos de carne e osso. Ah, certo. Então, quando você deita na cama à noite e vai conversar com Deus, aí você fala, eu agi certo? Muito bom. Tá certo? Vamos repensar. Vamos fazer um pacto. Eu não preciso ser candidato. Não preciso. Aliás, eu acho que nem seria tão bom ser candidato. Mas vamos fazer um pacto, vamos sentar, todo acriano. Deu certo? Não deu certo? Vamos continuar batendo a cabeça nisso? Ou vamos mudar? Ou vamos tentar mudar? Ou vamos pôr a boca no mundo? Ou vamos para o Congresso? Por que você falou do Centro-Oeste? O Centro-Oeste, o Mato Grosso, na época foi incluído da Amazônia Legal. Aí a gauchada, né? Os gaúchos do Rio Grande do Sul, que aliás são grandes colonizadores brasileiros, onde eles têm progresso. Do dia para a noite eles juntaram 2.000 tratores lá, vão para Brasília. Antes do trator funcionar, já tinham mudado, já não era mais da Amazônia. Por que nós aqui não vamos fazer isso também? Vamos mudar, nós precisamos... Você já pensou se o governo federal parar de vir recurso do governo federal para cá? Fernando, o que seria do Acre? Gostaria de pedir para você... Ou estou falando besteira? Não. Está correto. Não, está correto. Numa lei orçamentária, previsão para 2022 de 5 bilhões, quase tudo isso vem de fora. O que não vem de fora é ICMS em cima de energia e combustível. Para quem quiser conhecer Fernando Zamora, um pouco mais, até já da questão de projetos, você que é pré-candidato ao Senado do Estado do Acre, tem uma rede social, como que faz para conhecer o empresário, o grão-mestre, Fernando Zamora? Hoje é muito fácil, né? Hoje tem as redes sociais, esse negócio de estar. Eu até não sei mexer muito com isso não, né? Mas a minha filha mexe. Você está no Facebook? Estou no Facebook. Pronto. Tem Fernando Zamora. E tem o Alto Posto Tucumã, que você pode ir lá, abastecer seu carro, lá lava. Tem uma máquina lá de lavar carro. 5 minutos. Se esse é um convite, ainda tem um restaurante lá inaugurado agora, que é uma maravilha, viu? Eu tô lá todo dia. Eu já fui lá 4 vezes nesse teu lava-jato lá. Que bom. Convidar aqui o nosso amigo Daniel Cabral. E se o cara não estiver bem limpo, abre o vidro que lava também. Fernando, esse aqui é o nosso cartunista, Daniel Cabral, né, fazendo a sua arte, mostrando a todo o nosso Mas não pôs público. cabelo em mim? Esse é o Fernando Zamora. Tá aparecendo ou não tá? Tá o Fernando Zamora, não tá? Aliás, só achei que ele colocou muito cabelo. Tá simpático como foi realmente o nosso entrevistado, obrigado, né? Viu? Muito obrigado. E também aqui, o nosso jornalista. Esse sou eu ou é o Rutenberg? Esse sou eu. Tá com muito cabelo, é tu. O apresentador, obrigado, meu amigo. Olha só. E também já tenho. O Rutenberg, que já havia recebido no programa anterior, né, Rutenberg? Tava minha filha ficou inclusive, acompanhou o programa, foi muito bom, viu, Rutenberg? Muito obrigado, viu? Muito bom. Então, olha, só para dizer para você, telespectador, vou colocar. Você, telespectador da TV Rio Branco, você me dá um autógrafo aqui, tá? Quando falam que política e religião não se discute, é correto. Se debate. Com respeito, nós conseguimos conquistar os objetivos, nós conseguimos conquistar metas, alcançar metas. Com respeito, nós podemos debater qualquer tema, qualquer assunto. E aqui no Tribuna Livre,
é dessa maneira. Nós debatemos de tudo, mas sempre com respeito acima de qualquer coisa. Quero agradecer a presença do nosso amigo jornalista Rutenberg, que esteve aqui conosco. Obrigado, Rutenberg Crispim. Obrigado, Rutenberg. Muito obrigado, boa noite. Quero parabenizar aqui o nosso amigo Fernando Zamora, que foi com muito sentimento e com muito respeito e que nos incentiva, não é? Eu saio daqui hoje muito feliz. Se eu for candidato, você vota em mim? Então não foi bom, Obrigado, viu? Aqui, os nossos idealizadores deste programa, os nossos constituintes. Macambira, me dê só 30 segundos. Mas 30 segundos mesmo. 30 segundos. Olha, Estou contando. nas últimas pesquisas, eu estou vendo o povo abandonando a sua soberania popular. Entre aqueles que vão votar para protestar, aqueles que não vão votar e aqueles que vão votar em branco, já está se constituindo, Osmi, na maioria da nossa população. Que é uma aberração. Então, eu quero dizer uma frase internacional. Quem não gosta de política será governado por quem gosta. Então, com isso eu quero dizer que o maior erro do eleitor é não usar do dever de votar e abdicar pelo direito de não votar. Eu vou dar um exemplo. Eu e o Narciso mais velho do que eu, quase 80, eu já também acima de 70, não somos mais obrigados a votar, viu, Fernando? Mas nós vamos votar. Vamos votar. Eu vou votar. Tem que ver se o título foi cancelado. Não, foi não. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo Osmir Lima. Um abraço. Obrigado, doutor Narciso Mendes. Macambira, muito obrigado. Foi um Fernando prazer. Zamora, obrigado, fique à vontade para retornar. Obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou, né, com mais esse programa Tribuna Livre. Quero dizer que toda segunda-feira nós temos encontro marcado segunda-feira às 21h45, toda segunda-feira após o programa Roda Vida. E para a gente encerrar, nada mais justo do que as considerações finais do empresário Fernando Zamora, agora pré-candidato ao Senado. Não, eu só quero agradecer, dizer que eu gostei muito. Só fiquei chateado que eu não convenci aqui, nem meu jornalista vai convencer quem, né? Mas muito obrigado, é um prazer. Espero que vocês me convidem mais vezes, que eu venho. Muito obrigado aos telespectadores. E vamos fazer esse juntamento de pessoas para o bem do nosso Estado. Muito obrigado a todos os telespectadores. Lembrar para você também, não deixe de seguir as nossas redes sociais da TV Rio Branco. É importantíssimo também para você ficar por dentro de todo o conteúdo da TV Rio Branco. Então acesse lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Tem um canal do YouTube também que você acompanha, inclusive após esse programa também na nossa rede social no YouTube, tá? Então é o Rio Branco. Todas as nossas redes sociais. Siga o Rio Branco no Instagram, nas redes sociais e fique por dentro também dos próximos entrevistados aqui do Tribuna Livre. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira.